O ministro do Planejamento, Delfim Neto, abriu hoje em Madrid a reunião anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O ministro foi recebido pelo rei da Espanha. O rei Juan Carlos recebeu o ministro Delfim Neto falando português. Desculpou-se porque não sabia o brasileiro. Ele viveu em Portugal quando era menino. O rei quis saber sobre os encontros do ministro brasileiro com os ministros espanhóis. Depois de 3 minutos de conversa de pé na sala de encontros, eles passaram para a sala de despachos do rei da Espanha. Falaram sobre política espanhola. Foi renovado o convite para Juan Carlos ir ao Brasil. Mas o assunto principal foi a economia e as relações comerciais entre Brasil e Espanha. Nós temos chance de juntar alguma indústria espanhola com indústrias brasileiras para que juntamente possamos criar uma base estável para um comércio mais sofisticado do que o que temos hoje. Na abertura da reunião do BID, o ministro Delfim Neto, que presidiu a Assembleia no ano passado, passou o cargo ao novo presidente, o ministro da Economia espanhol. O Brasil é o maior cliente, isto é o país que mais recebe empréstimos do BID. Aproveitando a reunião na Espanha, foram assinados mais 2 empréstimos de 80 milhões de dólares cada um. Um será aplicado na eletrificação de comunidades do litoral da Bahia. Os outros 80 milhões de dólares serão usados em melhorias para pequenos proprietários do Paraná. Amanhã, o presidente do Banco Central, Carlos Langoni, vai fazer uma palestra sobre a economia brasileira e vai dizer que no primeiro trimestre deste ano, o Brasil conseguiu recursos de 4 bilhões e 400 milhões de dólares. Amanhã, o ministro Delfim Neto continua em Madrid. Tem mais um encontro com o primeiro-ministro Calvo Sotelo. Na quarta-feira de manhã, ele vai para a Alemanha. Passa 3 dias em Bonn, Colônia e Frankfurt. Assina 2 empréstimos e acerta os últimos detalhes para a visita do presidente Figueiredo em maio. Jornal Nacional, Madrid. O governo do Líbano pediu hoje ajuda à União Soviética para conter a luta entre cristãos e soldados sírios que explodiu há 6 dias em Beirute. O presidente libanês Elias Sarkis espera contar com a influência soviética na Síria para evitar que a luta se transforme numa guerra civil. Quase 200 pessoas morreram em Beirute e Lazé, desde que os soldados sírios da Força de Paz voltaram a combater contra os milicianos cristãos libaneses. O secretário de Estado americano Alexander Haig disse hoje que os americanos vão fazer tudo para impedir que haja nova guerra civil no Líbano. Alexander Haig chegou agora à tarde a Amman, capital da Jordânia. O secretário foi ao Egito e Israel no fim de semana. Em Amman, ele se encontrou com o rei Hussein para discutir os problemas do Oriente Médio agravados com a explosão do conflito no Líbano. Segundo membros da comitiva de Haig, os americanos vão fazer muita pressão para que Israel lute ao lado dos milicianos cristãos contra os soldados sírios no Líbano. O presidente Reagan é esperado de volta à Casa Branca no próximo fim de semana. Os médicos disseram hoje que o presidente americano já está quase recuperado do tiro que levou no peito há uma semana. Lá mesmo no hospital George Washington, o presidente Reagan escreveu uma carta ao presidente soviético Leonid Brezhnev. Foi um aviso enérgico para que a União Soviética não arrisque uma invasão na Polônia. A primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, também mandou uma carta ao presidente Brezhnev. De Londres, nosso repórter informa. A carta de Margaret Thatcher é apenas mais um exemplo de que nas últimas horas o jogo de pressões e contrapressões em torno da crise polonesa atingiu o seu ponto mais alto desde a criação dos sindicatos independentes poloneses. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Caspar Weinberger, em visita à base aérea de Cottesmore, no nordeste da Inglaterra, disse que o movimento de aviões de transporte militar entre a União Soviética e bases do Pacto de Varsóvia em território polonês está provocando grande apreensão. O secretário da Defesa americano chegou a sugerir uma nova hipótese. Segundo ele, os movimentos de tropas do Pacto de Varsóvia poderiam representar uma invasão por infiltração, em vez de um ataque frontal. À tarde, Weinberger embarcou para Bonn, onde amanhã ele vai se reunir com os demais ministros da Defesa da Aliança Ocidental. No bloco socialista, também se sucedem reuniões de alto nível e advertências públicas. Em Praga, onde hoje começou o 16º Congresso do Partido Comunista Tcheco, com a presença do chefe de Estado soviético Leonid Brezhnev, a Polônia foi o assunto do dia. O líder do Partido Comunista Tcheco, Gustav Husak, acusou forças imperialistas, especialmente os Estados Unidos, de tentar enfraquecer a comunidade socialista. Husak disse que os países socialistas
não hesitarão em defender, numa ação conjunta, seus interesses. A advertência de Husak é fortalecida pela notícia de que na Alemanha Oriental prosseguem as manobras militares do Pacto de Varsóvia que começaram há 3 semanas. Em meio às pressões de leste e oeste, o vice-primeiro-ministro polonês Mieczysław Rakowski foi o único a procurar esfriar a crise. Rakowski garantiu que a União Soviética seria o último país a intervir na Polônia. Jornal Nacional, Londres. Esta noite no estúdio do Globo Revista, uma entrevista do ex-presidente Jânio Quadros, que volta à política 20 anos depois da renúncia. Debate, análise e entrevistas com Enio Pesce, Maria Cristina Pinheiro, Marco Antônio Rocha, José Augusto Ribeiro, Tereza Cristina Rodrigues, Paulo Francis e Gerson, no Globo Revista, que começa logo depois da segunda edição do Jornal Nacional. Boa noite. Ex-ministro Cirne Lima. Bem, uma manifestação de generosidade do ministro Cirne Lima, que muito me sensibilizou, porque partiu de um homem público na maior categoria política e moral neste país. E não há, assim, nada com relação assim, é possível... Com relação à efetivação da sua sugestão, medeia pela frente mais de 4 anos, que é o tempo que nos separa da sucessão do presidente João Batista Figueiredo. E até lá, muita água vai correr debaixo das pontes. Mas o senhor crê em eleições diretas? Bem, nós do PP e eu pessoalmente sou realmente um dos mais devotados partidários das eleições diretas para presidente da República. As eleições diretas para presidente da República incutem conteúdo moral, legitimidade e autoridade ao mandato presidencial. O ministro da Aeronáutica, brigadeiro Délio Jardim de Matos, voltou a defender hoje uma legislação especial contra os autores de atentados terroristas. Eu sempre defendi a lei de terror, desde o meu tempo do Tribunal Militar, porque o terrorismo comete crimes contra a humanidade, crimes que são condenáveis no Brasil e em qualquer parte do mundo. As mudanças na seleção depois que Batista quebrou a perna. Veja a seguir. O técnico da seleção brasileira, Tele Santana, já decidiu. Vai convocar 2 jogadores para o meio-campo, na mesma posição ocupada por Batista do Internacional de Porto Alegre, que ontem quebrou a perna direita no Recife. A decisão tem por objetivo apenas não desfalcar a seleção brasileira na excursão à Europa em maio. O afastamento do Batista não muda os seus planos? Não, não muda. Infelizmente é um jogador que nós não podemos contar com ele, mas que pensamos e temos quase certeza que poderemos no futuro muito próximo contar com ele novamente. Em termos de Copa do Mundo, você está esperando a volta dele? Nós temos mais de um ano ainda para a Copa do Mundo. E como está prevista a volta dele aos gramados dentro de 6 meses, é possível que teremos ele em condições para a Copa do Mundo de 82. 400 publicitários paulistas assistiram hoje à noite no Hilton Hotel em São Paulo à apresentação da Revista da TV. A partir de agora, ela passa a ser distribuída junto com as edições dominicais de O Globo, Gazeta do Povo de Curitiba e 0 Hora de Porto Alegre. São 600 mil exemplares, atingindo quase 2,5 milhões de pessoas. Os destaques do dia. O ministro do Planejamento, Delfim Neto, abriu em Madrid a reunião anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O ministro brasileiro também foi recebido pelo rei Juan Carlos da Espanha e amanhã se encontra com o primeiro-ministro espanhol, Calvo Sotelo. Em Praga, começou o Congresso do Partido Comunista da Tchecoslováquia. O presidente soviético Leonid Brezhnev apenas assistiu à reunião. Vai falar amanhã. Quem falou na abertura foi o secretário-geral do PC tcheco, Gustav Husak. Ele disse que as nações do Pacto de Varsóvia estão prontas para defender os interesses do bloco comunista na Polônia. Na Inglaterra, o secretário de Defesa americano, Caspar Weinberger, disse que a continuação das manobras do Pacto de Varsóvia é uma intimidação à Polônia. Weinberger acrescentou que enquanto a Polônia estiver ameaçada, os Estados Unidos não podem negociar a limitação no prazo para o depósito nas cadernetas de poupança. Dia Mundial de Protesto do Deficiente Físico. Estão marcadas manifestações em várias cidades brasileiras.
Posse da escritora Diná Silveira de Queiroz na Academia Brasileira de Letras. Vai ocupar a cadeira número 7, que tem como patrono hoje no Hospital Santa Terezinha, Francisco José de Souza, que sofreu graves queimaduras na explosão do petroleiro Jari, quinta-feira passada. Francisco era um dos tripulantes do navio. Aberto no Rio um posto de prevenção contra uma grave doença dos olhos. O primeiro posto público de tonometria, isto é, de medição da pressão ocular, foi aberto no Rio hoje de manhã. O posto faz parte de uma campanha da Sociedade Brasileira de Oftalmologia para a prevenção do glaucoma. O exame é de graça e pode ser feito por pessoas de qualquer idade, de preferência por quem tem mais de 40 anos. O posto de atendimento é no andar térreo do Shopping Center Rio Sul. Está aberto até o próximo sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. O secretário de Saúde do Estado, Silvio Barbosa da Cruz, disse hoje que o governo não tem condições de atender a todas as reivindicações dos médicos. Eles querem o piso de 10 salários mínimos, reajustes semestrais e aumento de 142%. Segundo o secretário, a única coisa que pode ser estudada agora é o enquadramento dos médicos no plano de classificação de cargos. Quando é que o governo do Estado pretende enquadrar os médicos no plano definitivo? O mais breve possível, assim que os recursos permitam. Agora é preciso lembrar que primeiro tem que ser feito um enquadramento provisório para todas as classes. É preciso lembrar que esse estado do Rio de Janeiro, há 6 anos atrás, eram 2 estados, Guanabara e Estado do Rio. Esses 2 quadros estão sendo fundidos realmente em um só, num quadro único do novo estado do Rio de Janeiro. Este enquadramento provisório ainda não foi totalmente feito. Depois dele feito, o enquadramento definitivo será. Veja a seguir o Globo Revista.